O Ministério da Educação contribui a garante que o projeto de lei ela responde à situação atual da educação em Timor-Leste e ao mesmo tempo decreto-lei tu decreta aplica lei sai realidade. Timor-Leste é a lei de base da educação e a qualidade e responde à situação atual. Também que a generalidade a até na kata a se contribui kata educação lá se tato politiza. Normalmente discussão e a política manas tu mas agradece quando ikut main dia kata kami po apoio na Fatim. Bem-vindo a mais um podcast Assuntos Parlamentares. A edição de hoje é a partilha da debater assunto importante da Liga à Educação. Liga com a lei base da educação. Estamos a educação, nessa debater acompanha cada e a Timor-Leste da Daune, problema da educação sai nessa assunto da vida social deles. E também lá dentro cada prima dona, né, mas volto a cara que tem, também da nema que podcast da nema a partilha da debater lei base educação da vida da Daune, Parlamento Nacional de Uso Comissão G elabora ela para não haver revogação da lei e lei número 14 de 2008 neduni anise partilha o ponto ser nebe agardam e ona estúdio podcast também pode partilha vai ter informação com a lei nerasi e hanessa vai ter até kata em maio 2025 comissão G Parlamento Nacional completa no relatório inicial no parecer com a proposta lei número 8 para sexta segunda iniciativa botir a revisão para lei número 14 de 2008 sim. A mudança da moça foi o governo decide em 2004 a raqueta que regulamento será ensino superior inclusive lei básica de ensino geral bem no pere mais ou menos para a edição de Danene saída de assunto saída de como explora. Sim, episódio de Danene kita se explora no rona muito posi tanya fontes na intolo ya né na be marca presença na né e presidente comissão G senhor Distinto Armando Lopes da presidente comissão G depois ia mais deputada da Mariquita Soares, no dar proponente e da mais comissão que membro comissão que vai para o projeto de lei, né? No icus liu la falta, é importante ter né? E a Itania ministra da Educação, a Sua Excelência a senhora Dulce de Jesus Soares. Boa tarde, vai estar na todo outro e episódio da lei a minha objetivo logo que dá neve a minha pertinente terceira satu continua distribuir divulga informação neve liga ao processo legislação em Parlamento Nacional também durante né itani público dalam rumah sirah karatene também sama lei de repente lori vai Parlamento debate depois sai lei então ita koko atu sayang seponte ida para di liga governo comunidade nomos o legislador seria Parlamento Nacional né primeiro segundo koko atu examina mudança substantivo sira nabe agora radau ia projeto de lei número 8 número 2A e depois atu apresentamos perspectiva cosi parte outro inclui sociedade civil durante a consultação pública lá e também como encoraja diálogo construtivo entre parte outro entre governo parlamento nomos ou sociedade civil ok antes de saltar uma pergunta espero bem que distintos deputados na rua, excelência ministra com condição de ver saudável na parte amor e loram toma a discussão para projeto de lei né e diretamente pergunta vai a presidente da comissão senhor presidente ele explica processo de elaboração do projeto de lei Ande a oportunidade de ver Fobahau e Los Catahau como presidente da comissão de precisa tem que for informação categoria 2020
2003 está a legislatura, sexta legislatura. Portanto, a Comissão Zigue, a América Rodibele, trata assunto educação pré-escolar e a ensino superior. E a 2024, ensino superior, temos proposta ida. E proposta é para ser uso para tu haqueta. Anúncio lei de base educação número 14/2008 idane. Depois de idane sira futi a parte secção 2 nian. E anebane qual é assunto ba ensino superior. Nebe artigo 16 to 27 e ponto número 5, 6, 7 usi artigo 35 nomos número 7, 8, 9 e 10 usi artigo 47. Sira fotisine depois irane sai nessa fundamento ida para sira usi elabora sirane be proposta lei e lori mai a parlamento e mesmo 2024 inane através da comissão zigue lori vai a plenária a mi debate e depois agora dará sira começa usa ona entra em vigor ne ia 1 de janeiro nebe agora lá dará o razão inane mak usi artigo 17 to 27 ne katak mamukona mamuko inane ma motiva ami o insa para tu halo alinamento ka o insa para tu encefali lacunas nebe mamuko si ensino superior idane mas be hahu sineba foi motiva ami para tu hanoi será ma ami atu bele halo então em primeiro ami halo ami naknar no dar fiscalizador como representante do povo ami tumba e a base depois quando ami tumba e a base itane hasuri tene professor sira hasuri tene diretor sira hasuri tene direção serviço municipal sira até te katak lei idebe número 4 ou número 14 to 2008 ne idade ne por volta de 17 anos sona itala orde yang katak to ona mai be cleurona e momento ne ita hoto to anu katak mundo ne quando hadulas emamus hadulas ne duni ita ya preocupação bot idane mus evolução ok idane ma motiva ami tenta tudo coco então hau sinemos ami fila mai alo avaliação então ami enkai safali programa idane bolu de angkatak ita precisa tem que halo consulta pública ida ba a sua relação ba lei de base educação número 14/2008 que durante ne 17 anos idane então idane ma ami hau nega ami hau usi município Laute mai ia Manatutu mai ia Suai mai ia Ainaru mai tan ia Aileu Karikla Sala por volta ami futi hituansa ne hane sabe referência ida ne para ami labele bahutu ia fatin hutu se por causa de tempo por causa de orçamento ou boa silo então ainda ne ami car metina exatamente exatamente e ação fiscalizadora retan identifica e nessa obstáculo desafio ne be podemos projeto lei né distinto consultação pública né começa os palos mais se sema envolve sim a minha reúne diretamente o professor Sira o direção do serviço municipal agora dará que habe pamne okos ne duni ami envolvemos o presidente da autoridade municipal Sira e hotu eneba tama pré-escolar o ensino básico ne política ba be governo atu entregamos ba futuro maine entrega ba ya pam atu executa parte lei ne be usi pré-escolar to ensino básico idane além de idanemos sociedade civil mus Sira impõe Sira ne hano imbalu ne be ohin ami Sira consegue tama ba idane além de idanemos sua excelência ministra da Sicmus hato proposta Lubukira e nomos usi maimus ato proposta Lubukira ohin ami foi em coco proposta ida rua usi be mai selo que ne foi ma be tama ba 18 artigos barak sidau nebe ami para de tiene lá sai ma museu aba ami sira ba exatamente a nessa presidente até kataga sei
se entrega nós para a autoridade municipal, significa se envolve a parte da relevância da mãe, lá os do Ministério da Educação, se envolve nós, Ministério Estatal, a autoridade local, será tutela do Ministério Estatal. E mudança sai da muito importante e a estrutura lá funciona. Primeiro, a estrutura é normal, a minha fati mantém a estrutura durante a minha implementa e a E segundo, importante é uma para a tabela envolve diretamente o professor Sirene para a tune para a tabela mura e motiva o professor Sira para a tabela hanuri tempo nebe ita determina. Tama how mais semestre ira. Lei ira ne how la bele di angkatan sana mas daruma how musente kata how prejudica. Primeiro ida makna. Ita daruma be ihelete ne quando aluno sia problema ruma mestre atu boko itu ita di angkatan mestre masala sala era. Mas ita akar katu educa ita ne aluno sirane precisa ita tem que regular boa siren hut. Ya abambura amise quale aban darma amise quale direito be professor sirene be e direito aluno sirene be dever be professor sirene be dever aluno sirene be também tem objetivo ne asane mas be ita quando for tempo de mais ba aluno sira mas sai professor ira que mais radical extremely a escola anu kata timor ne está se lá aproveita ida ne hutu ma anu kata ne importante para abang ita bele to mudança boa sirene mentaliza boa a mudança itu é processo maneira atuação ba si educador sida professor sida ba estudante não sida ministra não sida tá desculpa how bela aumenta tá ainda né mas a minha russo ba sua excelência para diretor ensino diretor be serviço municipal de educação sida envolve diretamente o nomos inspetor sida para lei ne sida acompanha e nomos lei ne sida compreende dia também abambura governo mais executa mais bem lá o governo central sira ia município mas se defende boa sira implementamento boa sira né duni ita precisa tem que entender dia aproveita espaço da nene senhor presidente foca sobre recomendação vai a ministra para não é bela ponta nessa referência sim ok a continua debate estava aí a senhora ministra ou distrito deputado pergunta ainda também a senhor presidente e a divergência de ideias que lá antes de ler também a discussão de especialidade e a divergência de ideias que lá e a audiência será vai ir a famosa opinião pública. Em primeiro, a mim lá tu cria diferença entre a mim sira besai autor, mas bem a mim loque para a mim rona, e se katak a mim se base na ba lolos ne a mim la precisa sira mais a mim atene kata problema ne idane be mas bem ita convida sira mais para evidência ida para forte para a mim como representante do povo representante do professor sira aluno sira ia base a mim carmetinda ne mas para qual é a sua excelência kata kita precisa halo mudança tempo na para ita halo mudança nega consultas de opinião pública né moço calai uma balão nessa parte relevante na be a diferença ideia liga ao projeto de lei né nós kata que balu ia interesse nega professor balu interesse por causa ita mais se be situação ira que sabe mas how vai na tete ba professor sira mas ita muito kita professor ita ne partido mas ida professor ne educação mas ita ne partido o termo ainda nem a mim usa diferença é muito mas bem último a minha conclusão ida de kata kita é objetivo e hanu ida ação ida para itabele hari ita ne ave educação agora ministra sira ne kan política be tina 55 troca mal a mim sira be mestre ne sei na fat imba ou na fat to ida de 65 mas a mim nemos blei ia para reforma a mim será a mim ba a mim agora 60 makanya exato Now, akat falba ministra antes of sida depois mana ai kapila falba deputada. Sua excelência nem ita rona no heng explicação si distinto presidente comissão de ini yang kona ba processo projeto de lei também. Usi no da agência técnica né, conheça ministério da educação ini hare kona ba desenvolvimento usi projeto de lei né ba processo de desenvolvimento educação e Timor
quando ia implementar, mais ou menos. Sim. O Lugnamai, eu estou obrigada a ir para gabinete, Sua Excelência Vice-Ministro dos Assuntos Parlamentares, né, bem, a iniciativa aí, pode estabelecer podcast, né, diretamente do Ministério da Educação, e a oportunidade a tu bela farra Ministério da Educação né serviço e não nós a tu público que bela tem desafio sai do Ministério da Educação a soro e a processo de serviço e a Ministério da Educação e a moça cara aproveita a oportunidade né a to agradecer o ainda a presidente da comissão Giguerro a membro Sirahoto temos uma iniciativa ida que iniciativa que é importante ter teves pode a nosso projeto de lei de base da educação né iniciativa rua que é capaz de ter teves nessa Ministério da Educação e depois de amissimo esboço projeto de lei né russa comissão Giguerro do Parlamento Nacional a me aprecia ter teves e sai do Ministério da Educação halo a mimos bolo roto dirigentes do Ministério da Educação incluímos dirigentes a nível municipal a mitur hamuto ami hare decreto desculpa hare projeto de lei da né e tu fala Ministério da Educação cara pedian o conteúdo desse projeto de lei né hanesan o senhor deputado explica tiana kata moço ida né mos também uma separação entre artigos que bem relevante para ensino superior né bem agora tem uma lei de bases para ensino superior então momento no dia que tebes e Ministério da Educação minha hare bahia projeto da nene hare o ensama que tu garante adequação husi procedimentos legais ne bem que Ministério da Educação aliás refere a procedimentos existentes ne bem que por exemplo adequação e termos legais ne bem que usa a lei de bases né e procedimentos ne bem agora usa o Ministério da Educação lá ela ida makida né e depois a Ministério da Educação cara contribui tebes a tu garante que projeto de lei né ela responde à situação atual da educação em Timor-Leste e ao mesmo tempo a tu hareba o ensama que educação em Timor-Leste bela acompanha ou lei né bela favorece baita margem baita a tu bela acompanha a evolução da educação global e da é importante ter o Ministério da Educação e experiência e depois a generalidade e a Parlamento Nacional e ainda dermos durante o debate né o harekata a mim coco tudo a contribui ideia para tu bel halo Ministério Timor-Leste bel lei de base da educação e a qualidade e bem responder à situação tudo e quando excelência bela explica todo isso sobre vamos ter na serviço de educação municipal sira a descentralização do poder local lá assim de público mas precisa ter também não sabe que a educação tem que entrega filho salvar município sira para sira de assim sira raça gere área de educação mais ou menos sim também contrato orgânico entre o Ministério da Educação não é mais Ministério Selo com o Ministério da Administração Estatal e tem que apoio porque ainda é programa do governo lá hoje foi no governo constitucional mas bem a moço tinha o governo anterior então o Ministério da Educação na fato tem essa portfólio do Ministério da Educação a nível de ensino curso pré-escolar para ensino secundário mas bem cara que futuro né Ministério da Educação sai nessa instituição e bem a tu responsabiliza na fato em currículo depois formação dos professores a parte ser mesmo importante quando a política de educação e implementação né como no futuro se a descentralização lá rolou e a município sira e a instituição sira cada instituição cada departamento de desenvolvimento e a não india que tebes a tu sira porque sira aquele município escola serve maioria do município sem mais serviço lor é diretor adjunto gabinete apoio técnico inspetor e superintendente também idane halo divisão de tarefas que dia que tebes o ensama está bel hak basiclitan serviço ne ba escola sia inclui finanças outro finanças sim depende da parte mais nacional sim exemplo agora orçamento da merenda escolar ou concessões escolares lá a zona é Ministério da Educação sim né descentraliza teona mas bem Ministério da Educação
foi na falta de responsabilidade, nós antes programa ruan e Ministério da Educação, também saída, nessa audiência na cata, se ma clorloran aquela escola neba, atual supervisão ba, programa hotel escola neba, é pessoal ser neba, mas professor, cargo chefia, cargo diretiva e a escola sira, não é moço inspetor sira, também não é, dali da tanca que Ministério da Educação, a minha comitimento bom, a tu continua apoio e a me fiar que a descentraliza, no nível nacional há monitorização, não é moço a nível municipal, serviço nesse lado de atleta. Mas que a separação de poderes, mas bem serviço conjunto na parte continua lá, coordenação entre... Sim, por exemplo, o assunto merenda escolar e o decreto do governo e da Maca, Ministério Tolo, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, não é moço o Ministério da Administração Estatal. Onde projeto de lei, esses dois projetos de lei, né, linha qualidade, linha impacto, impacto quando a implementação, né, se o Ministério da Educação né, arena, onde linha impacto ba qualidade educador sira, no professor sira, né, mais ou menos o Ministério da Educação né, arena, o projeto de lei, né, também pode ser a carta na lei, pode ser simplesmente na arena, linha conteúdo. Sim. Houta tete kata conforme discussão bem durante a mihalo itare com assunto técnico né orsida Ministério da Educação se é decreto-lei é despachos ministeriais é circulares né mas atu gere o insama que tama fisicamente na implementação então decreto projeto-lei né mais é que statement geral essa sombrinha ida atu for dalam Ministério da Educação atu bele tama ali assunto técnico sira vai por exemplo ita colher com a formação dos professores e haneba e haduni parte da colher a formação dos professores mas bem e hamos decreto-lei ba nebema que gere Instituto de Formação dos Professores né existe e não nemos e decreto-lei ba docente sira pré-escolar ensino secundário não nemos ensino superior mas how fiar kata ho tempo da agora é uma barra que cara contribui para a lei de base de educação né se garante que se for oportunidade se for meios ou em ba Ministério da Educação a tu bele garante qualidade de educação né ponto ida ikusliu si hau pesor sila pun saida maka Ministério da Educação ini hari usi projeto de lei né acomoda ona kalai ona ba regulamento ba ensino privado sira diliu essa liga o processo licenciamento acreditação ba escola internacional sira né mais ou menos acumula ona se precisa discussão ou dalam rumah Ministério da Educação mas kata hanai atu aumenta opinião balu tang e processo também se lá lorong rua claro se ama por favor. Obrigada Barak pergunta capaz de tetes cara kita bolsamos acompanha kata foi em tempo hiracliba Ministério da Educação sai circular ida onde sam atugera escolas privadas inclui escolas internacionais ser bem agora muri se tem rang e também Barak de tetes então a orgânica do Ministério da Educação mesmo orgânica anterior oitavo governo o canono governo e a unidade com a unidade gabinete apoio licenciamento acreditação e avaliação então serviço sai de maca e a unidade né responsabiliza a tu garante responsabiliza ba sede entidade sede na que timor a tu local escola ni a cara coi ni tem que ir licenciamento do Ministério da Educação e tem critérios outro nebe maca ni tem que preencher depois vai nível local escola e critérios mínimos e depois de preencher critério nível estabelece escola né depois dentro de 2 anos ni tem que preencher tan critérios ser nebe maca a tu nível tama ba reta acreditação e no nemos o Ministério continua halo avaliação durante a minha implementação. Desculpa a tete kata carig é manebema entidade nebema local escola sem licenciamento Ministério da Educação sei rola medidas nebema rigoroso também saída também assim Ministério da Educação minha portfólio ida responsabilidade importante a tu garante kata povo ni liu basira nebema selo escola sira também escola
ensino básico, hoje em dia há uma discussão capaz de ter, quando vai ensino básico, né? Haturo na tem Constituição, que é obrigatório, universal e possível gratuito. Então, né, para escolas públicas, se tem pergunta quando vai escolas privadas, liu escolas serem claims se não até ter internacional, então normalmente é mais selo e selo mos da ruma lá os ituan. Se ina na amansira sempre a cara dian se ni osang ituan cara que a escola de nebe mak ni a cara dian tu ni hare kata escola de neba pel fo qualidade educação de qualidade bani uma ni a cara hili dalla ruma ni tem que sacrificar para selo ni omba escola de neba mas dalla ruma siramos lá tene kata escola né e haduni qualidade kalai ni nara internacional né ni e haduni qualidade preenche qualidade internacional né kalai so de tamba ni la kuliah lian nebe mak emaselu kuliah então katak ni ombel hatene lian serne ni contente los mas coitado dalla ruma ni la hatene katak escola né la oferece qualidade mak dia então e a momento de Ministério da Educação marca na posição nessa instituição de responsabiliza a tu garante katak e a qualidade de educação momento de quando está a avaliação quando ela preenche critérios dali está o Ministério da Educação se for de passos nem mais rigoroso mas lá os imediatamente descobre hoje a vantagem que eles calam também itania povo ni oansira escola tem renova e a medidas vale por exemplo tem que for tempo bania 3 meses ou 6 meses se cara que depois ni tudo kata ni bela coopera ho critérios nem mais Ministério da Educação halo e tá se bela compreende malo mas sei lá talvez dentro de 6 meses o Ministério da Educação tem que tacar e nem tem que buscar o ensama coloca fali estudante serne ba e escola serne bem iha how não idane dela ruma é uma valula gosta mas realidade maquine que o Ministério da Educação e papel responsabilidade toma a tu gere situação ainda nessa né Obrigado, excelência. Ok, Diego, obrigada, excelência, pela explicação da pura PTVs e o público acompanha ele, espera que o compromisso do governo é levar a prática, no meio que o povo verifica a tal confiança na parte do governo. E ao continuar pela fala da distinta deputada, a nessa membro da comissão Guerreiro, antes nós ia lá os agora lá os dessa membro da comissão Guerreiro, mas bem e a nessa deputada e mais fosse bancada da oposição e foi lá e a sessão plenária deputada mos halo declaração política liga rolê base educação e daí e ainda vai até kata que sei fomos sugestão Roma tu hatama musia lei educação básica lei base proposta base da minha então hoje discussamos deputada nessa proponente vai a proposta de alteração balo a cara custo de deputada minha avaliação quando para projeto de lei obrigado pela oportunidade obrigado pela Itabotsira Hanoi quando para projeto de lei dane anessa saída com o presidente até ona katak lei dane moço tamba hafai ona lei ensino superior nomos nebe mak sayu sana usti lei base da educação tamane mak o motivação o dibel halu dane lei dane halo mos nessa informação ser nebe fiscalização ser nebe mak amhetan ia base no informação ser nebe mak am Hanoi yang katak site lei ensino superior no nemos atu completa karik lei balu nebe mak necessidade duni atu taumos ia lei dane atu nunemos beleba diak ba ia Ministério da Educação ninia haunia Hanoi katak ami nudar oposição ami contribui nessa plena ia generalidade ami até tem katak isto educação ne la osba partido A, partido B, niaga, la osba governo ida ka governo ida nia. Mas be educação ne ba futuro labarisir nia ba futuro nação ne nia ba emohutu nia. Tambane maka ia generalidade ne awatete ona katak ami se contribui katak educação ne la osita tu politiza. Educação ne ba emohutu nebe maka ratifica ona ia universal katak emohutu bele ia direito para tu bele ta educação. Atunune ami mais que oposição mas bem ami na fato contribui buat nebe madiak ami fo. Tamane maka nessa em propostas nebe maka mi halo.
proposta balu nebe mak kami apoio. Se buat proposta nebe mak dia kami apoio. Realidade hoje kami hari kata mas que usi be bancada do governo proposta, mas a minha reunião kata que dia que vai ter rain, dia que vai ter futuro, dia que vai lavar se futuro, dia que vai educação, a mim bota a favor. Mas bem, ia parte selo mas dalam uma proposta nebe mak dia que vamos contribuir, mas bem a minha lá passa. Tambah a minoria não tem que submeter mas a maioria. Sim. Sessão plenária. Sim, a minha proposta nebe mak em laliu, a minha reunião se deriva a plenária. Ok, distinta deputada, Will Tani Hanoi, projeto de lei da NENE, inclusive, no representa a sociedade minha hakara kala. E o projeto de lei da NENE? Sim, a Hanoi é a nessa esboço lei da ohine, mas que a mi início né a mi a nessa o presidente até kata a mi hal consultação ne ba ia Ministério da Educação de Laos ba sociedade civil hotu. Mas bem, a mim foi em retangara parceiro balu se lá o muito ninia, bem makamai hene ba, bem ida nemos representante na be sociedade civil hotu. No, mas que lá a consultação hotu ba emo hotu, mas bem a mim hanuin kata lei da nene, liusi a mim oposição, a mim hanuin kata saída makatu dia ba raida nega ba Ministério da Educação. Liliu ba estudante sira professor sira nebe hawanoi dia parte aminia saida makami hanoi kata lei dane la satu ba tina lima nia det mebe ba futuro abang ber governo sedet makatu saba ukun nia na fati usa lei dane. Ok, dia kan ia tan pergunta ida ba distinta deputada o essa projeto de lei dane hamri dia contexto comparativo internacional nessa discussão onde nós teve Indonésia nesse sistema de educação temos a discussão especialidade da lei também essa senhora deputada minha opinião vai a contexto comparativo internacional. Sim, selo maka tete kata iha lei ne iha parte balu si tahare ko alia kona ba educação inclusiva. Se ita colher quando vai educação inclusiva kata agora lá be tempo na para ita to discrimina ida ba ida mas be mo to tamba iha princípio universal ni ne ba to hati ta na kata atu eva deficiência atu CCD temos tama hoto na ba iha educação inclusiva ninia tamane maka ami hanu dia label tau educação especial inclusiva especial mas tem que tau inclusivo ida ne desde o luqueira se kata ema deficiência o CD temos ita tahu tela taba ida ne ane somos princípio universal ne be maka ita hoto adaptana sim nem tamba sua excelência ministra né nem bela continua to tarona to hanoi kono ba oinsa PJL dan ninia esbosi dan ninia acomodação ba educação sem discriminação so itu ko kuliah da deputada teme né educação inclusiva né torna to si perspectiva ministério ninia hauhin kata ki artigo dane anessa o senhor deputada muscolietiona e hau fiar kata kita hutu e conhecimento quando ba evolução educação no mundo né ita kuliah na quando ba educação de que universal, inclusivo, ato hotu laos inclusivo não quer dizer que tem que harer para ser nebe maka ho deficiência mas be ita hare aproximação de holístico a aproximação holístico ba hotu queres ato hetang educação de ho qualidade hanesan ba hotu sim mas ita la coisa interpretação né interpretação ita clote fale kata educação inclusiva né ita foi importância ba fale bema com necessidade especial mas bem tem que hare sira hotu hanesan holístico sira hotu idida konia pa parte forte idida konia parte fraca o insama ita tahu muito sira né e sira bel hetan educação de bema hanesan por exemplo iha mundo moderno iha escola ser moderno né la halo separação ba la barik balu ne bema ita por exemplo minha deficiência matan ita precisa de professor de matenek atu hare yang kata se la barik ida makninya vista la dundia la precisa batau escola de especial bania nia bele ita nia turha oin
Nia turria oi, para nia bele iha liu atenção, quando hare bah quadro, ita tem garante kata o lavar que nene, nia bele hare kalai. Precisa facilitar. Facilita de tinha e professor né, nia tem que habilidade ida. Também mak ita mos for formação ba professores sira atu habilidade, atu sira bel hatene deteta lavar que ser nebe mak dela ruma sira iha parte balo que te precisa apoio. Por exemplo, cara que nia rona ladun mos, professor tem que atenção bania. Então, quando qualia, tem que repetir, husu bania, nia rona kalai, ni compreende na kalai. E depois, hoi da neret, halo nia la sente katak nia iha deficiência ruma, porque nia bel hamutu com ni colega ser bem e mos, ohimos a me colher quando ba ser o ensama educação de bel mais democrático. Atu lavar que aprende, atu ajuda malo. Ajuda malo, ser nebe ma que ser ni colega ruma, ita precisa respeitar nia e ajuda nia. Dela ruma ita tahu hamutu lavar que da nebe ma nia la deficiência ruma, hamutu ko lavar que da ni colega da nebe ma kari que deficiência tilung kamatan atu nia bel ajuda ni colega né. Então he que kuangkers se aprende ona serviço sim, se aprende hori hatene ona kat ajuda malo e ser nia be skill be social né começa a desenvolver e a ser ni idade cédulos. Ao no imba futuro kata ita hanoi asa hatur ita ni constituição kata ita karek educação da nebe maka é mahotot bele desenvolve ser ni potencial máximo atu bel sai cidadão ida nebe mak bele contribui ba contribui a sociedade né e não mos contribui ba economia nação né e desenvolvimento nação né também ita karek na ita educação ida nebe mak aproximação holístico lá hoje é uma tenek date mas é mamos tem que iha ni coração iha empatia atu bele iha é motor bel desenvolve ni capacidade o insama bel ajuda malo ka coopera né é importante distinto bel explica top o insa PGL dan ni acomodação ba ensino garante ensino ba itania oansira na behela e área remotas e extremamente remotas né. Andiak, anessa ui hawa tete kata kami fiscalização né, a mila os bade be are ida hansa be capital sira o município, mas be ami tum keras ba area remotas liliu e fatin hirak ne be itane be estudante sira itane professor sira jaran liu atu mai ya be kota. Mas be durante ne sira ne voice ne preocupação o insa para tu hadia melhora be sistema educação ne sira ia dunia hatene sira matene o insa para tu hato ataina ne ma amitum keras baena ba nune lei hirak ne exposu lei ne sidak lei exposu ne draft ne katak ne ami futi husine ba quando draft da ne sai lei automaticamente katak lei ne inclusivo katak ne aspiração usi sirahutu parte hutu agora ela det o insapra lei ne quando é automaticamente ita se muda decreto lei hirak ne be turmaine ne anu kata ministério se ulung mora so idane mas be kata decreto lei ne mak atu decreta aplica lei ne sai realidade ne hasa mehi ida mas be realidade ne or se decreto lei mak ele itabele aplica ba ya resolve problema sirane be me idane ma or se tene professor sente kata los lei ne merece parte a minha mas que sira la mai be quando lei ne ita aplica sira ainda ne ma ami envolve be direção serviço municipal no mos inspector sira tamo inspector sira ne kan sira ya area de expansão tu queres vai a base de direção serviço municipal ne daruma be etan ordem usina ba me sira bani ainda ne ma política ira que usi ami lilu be ministério educação ami agradece que oine envolvemos ba inspector sira agradece buat ni ami anen kata ne dia a parte positiva do o projeto lei da tamba opinião sabe tamba e projeto lei da baseia vai a resultado fiscalização da ali a base né tudo no contexto ami refleta usina ba ami la os futir ne duni ide be oposição sira hatete los kata que normalmente discussão e política ne manas duni mas agradece quando ikus mai dia kata ami for apoio na fatin. Taina ne mana vai internacional. Ne masira de oposição mas construtivo. Agradece basira. Espera kata mai ne ansa na fatin para kita hari itane educação nega. Então. Ada deputada distinta deputada teve yang kata
lei da nela, os vai mais da rua dele. Sim. Exatamente. É uma rota cidadão de Timor-Leste, né? Tem que beneficiar o Exato. cidadão de Timor-Leste. Sim. Né, mais ou menos, abang se continua na Se continua, Bairro se continua. Sim. Karik la hutu, segunda se continua. Comprometivo que tem que hutu. Jadi amirona yang ba PGL dana ho debate começa o hinto bairuan né? Ia 44 44 propostas e entre 44 propostas e a tudo que hati de aditamento. adetamento dele. Original é 58 artigos. Plus 44 e o Lucien Moras. Mas vedia que era deputada, a oposição sirene vedia nossa. Dharma matando kurne sirah mana state musikos mai cartão azul sai na fatinega. Baik, distinto bela explica tok e depois de debate, depois de discussão Lorontolo né, ni continuação ba oingan sa, né para comunidade sira Sim, sim, sim. processo. Depois de dar o voto, dever de obrigatório, a mim tem que haver socialização, mas agora dará o que o superintendente Siraia. Ne faz parte da que máquina usi central, diretamente será uma orçada social. A mim se reforça. Então, a minha fiscalização né, será cuto. A mim será be falta loro ida garua foi em dia 1 de julho. Foi tina rua tina tulu se oportunidade bara para mim tumba base para socializar, consolida para meter em luta e tá implementa. E daí lá 100% de acona. Mas darma se musutan hanui fun tamba ohine lá se ele ko aban nebe sai musumai. Discussão Nema agora, be mas discussão se queremos lá na fat. proposta frontal. Nebe Ano info né bela mais si proponentes sira usi oposição minha, usi Mas governo, sociedade civil mas bela iha. sei do. Sociedade civil siramos ohin ia, mas artigo nebe sira proposta main sira utama. Nebe hani kata sene dit nega. Sira provoca a minha kadliuba problema. Aban será vamos. Ava musu o inseli que me dá aí. Deputado será o sei qual é o inseli que nem musu é problema. E ela faz a discussão, deve ser acomoda a opinião pública e mostramos propostas no dia na betama para a dia. Toia da vai se continua pela faltang e tem discussão e a você convida pela fale senhor deputado Sira excelência ministra no né bela marca mos presença a minha estúdio podcast né vai ir para no né tabela depois de discussão especialidade no né a mim bem convida pela fale tabela hakliang então mas bem antes a tocar podcast da né a mim bela o subai senhor presidente da comissão a bela hato ela mensagem a né público pela tan liga projeto de lei básico. Antiak. Urut dele, Antiak. Nebe o ine primeiro dia tu ir uma observação kata discussão né bele manas mas be lao hodiak. Au agradece ba maromak maromak lá itala bel halo boa sirane. E segundo musa agradece ba itania eru sirane be mat. Akara kita tu hadia itania na saune melhora e haturu sirane heroine através de educação. Agradecemos a oposição Sira, o ine ia ida rua nebe hakar katmuda, mas be na fatin italau tuir be lá. Depois agradece ao governo provisório, nega, né provisório. O governo tamba, o Sirene lá o dia que tamba governo for força ba mi, for bit ba mi, for is ba mi. A mim mesa Camila bele, mas que a mim ne serviço matu debate orçamento né makane pronto na fati satan a mim representante do povo né povo makwali ala osa makwali obrigado Alfa ba. Dia haune parte usi a minha oposição a minha mensagem makane a mim Laos pe politiza a educação né mas bem a mim hatu sei contribui saída maka a mim iha Liliu a minha masih crítica construtivo e dane maka a mim halo nebe a minha dia lei dane halo ba tina sanol partido sema katu continua 5 mai mas nia se usa na fati dane tamane maka a minha posição né a minha noi atu contribui para o lei né bele dia a qualidade ba usa bato o futuro tina sanol garonolo mai obrigada Ministério da Educação, a cara que dirigentes do Rotusi Nacional, to nível municipal, ou minha presença
diretor Serviço Educação Municipal, onde nós é superintendente Roto, e Ministério da Educação sente nessa cada mesmo que a minha serviço lá fácil, mas a minha apoio bote teves, o Parlamento Nacional, e não temos hoje nesse processo de aprendizagem ainda a mim Roto, a dirigente do Ministério da Educação, e Roto contribui positivamente a toda a lei de base de educação e da NEBEMA por qualidade, e o Ministério da Educação aprecia teves também a minha proposta barak NEBEMA a minha haruko na baia comissão GIE e tô render proposta serne acomoda também a tudo kata serviço Ministério da Educação né avanço bot zona também em termos de procedimentos legais NEBEMA a minha a tu compara fila fale o decreto lei desculpa lei de base de educação anterior tempo dia a tu halo alteração né porque nessa é o cada procedimentos legais né NEBEMA agora existente no Ministério da Educação avançado los tiana então ida né tempo dia a tu bele halo adequação procedimentos legais né lei de base de educação em si porque Ministério Educação tem que serviço nessa instituição da NEBEMA que acompanha evolução educação no mundo né Italabele continua a ter tradição mas bem sai de evoluir por exemplo agora tem que estudantes ir ao nível NEBEMA pré-escolar ensino básico primeiro segundo ano tem que hanor em literacia e da NEBEMA que agora adopta no mundo né que hanor em literacia numeracia balabarik né lá hoje nessa ulo mas bem tem que adaptar tanian então haudian dali datang que a adequação NEBEMA que dia que teve a lei de base de educação também. Obrigado. Dia que Malcira, a mensagem que se ame continental, o presidente da Comissão Guia Parlamento Nacional, membro da Comissão Guia, deputada Marquita Soares, nós, Sua Excelência Ministra da Educação, Senhora Dulce, Mata Tona Barão, e também o programa podcast para a edição em linha, e puxou ao Etas Ximenes. Se fica ricas com a Bolsira, com podcast,